Nós estamos falando sobre carência. Uma sociedade, existem várias carências. A sociedade do Egito, do jeito que o povo de Israel estava vivendo, tinha algumas carências. E as carências não mudam, né? Se você fosse um candidato a prefeito ou qualquer coisa, você pode atacar nessas carências que você vai ganhar voto. As pessoas precisam de alimentação boa. Essa é uma carência. O povo no Egito estava sofrendo por uma falta de alimentação boa. Quando eles estavam no deserto, eles estavam com saudades, que eles tinham carne à vontade, de graça, churrasco, melão, pepino, cebola. Mentira! Eles estavam carentes de uma alimentação boa. As sociedades também têm carência de moradia independente. Pessoas tendo sua própria casa, pessoas tendo uma casa boa para morar, pessoas que podem construir casas onde não há perigo de enchente, desbarrancamento. As pessoas sempre têm carência de alimentação e de moradia. As pessoas também têm carência de saúde. O povo estava sofrendo, certamente o povo estava sofrendo por falta de boa alimentação, por condições de trabalho inadequadas, e eles estavam sofrendo certamente por falta de saúde também. Essa é uma carência das pessoas. Não apenas saúde, mas acesso às facilidades, né? Acesso aos tratamentos de saúde. Não é tão fácil ter um acesso a um bom tratamento de saúde. As pessoas também têm carência de educação, de ensino, de qualidade, profissionalizante, para dar-lhes a oportunidade na vida de conseguir uma subsistência para ter uma alimentação boa, uma moradia, condições de saúde, de tratamento. Então, a educação e emprego também. Emprego, as pessoas precisam de bons empregos, renda, segurança nesse emprego. E as pessoas têm uma carência também que diz respeito ao futuro, à previdência social. O que vai acontecer comigo depois que eu não conseguir mais trabalhar? O que vai acontecer comigo quando as forças forem? Quando as oportunidades acabarem? Quando pessoas da minha idade não conseguirem mais emprego? As pessoas têm essa carência, essa preocupação como viver. Nós que cremos na palavra do Senhor, nós que cremos na provisão do Senhor, quando nós temos essas carências, nós oramos, nós pedimos e Ele responde. Ele é bondoso, Ele cuida dos seus servos, Ele cuida dos seus filhos, e Ele prometeu que a nossa vida não deve ser uma vida de avareza, porque Ele prometeu jamais nos abandonar. Ele prometeu nos dar o sustento, as vestes, a alegria da salvação. Então nós não precisamos nos preocupar com isso. Mas nós podemos orar por essas coisas. Moisés, no capítulo 4 de Êxodo, ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Ele que não conseguia ajudar a si próprio, agora é levantado por Deus para ajudar pessoas carentes, de todo tipo de carência, mas principalmente a carência da liberdade. Eles careciam de liberdade, eles eram escravos naquela nação que outrora era uma nação acolhedora, mas agora é uma nação opressora, e eles estão sofrendo ali, precisando de um libertador. Mas Moisés, ele tem uma carência. A carência, quando Deus o chamou,
a carência, o que ele necessitava era credencial, mas para cada carência, Deus tem uma provisão. Ele precisava de credencial. Deus falou para ele, então, eu vou te mostrar 3 sinais, com os quais você vai impressionar o seu próprio povo, e o povo vai te dar crédito. Ele teria credencial. O que você tem aí na sua mão? Uma vara, um bordão. Joga no chão. Ele joga no chão e aquele bordão vira uma serpente, uma cobra, que sai correndo atrás dele. Aí Deus fala, pega a cobra pelo rabo. Eu não pegaria cobra de jeito nenhum, mas pelo rabo. Mas ele tinha que ter fé, confiar no Senhor. Pegou a cobra, virou novamente um bordão. Coloca sua mão dentro da roupa aí. Ele coloca e tira, e a mão está leprosa, carne apodrecida. Coloca de volta, e tira, e a mão está perfeita. Se eles não te acreditarem no primeiro sinal, no segundo sinal ainda tem mais um. Aí ele pega a água e joga aí na areia, e a água se transforma em sangue. Deus disse também que ele pegaria a água do Nilo, do rio Nilo, o rio que banha, o rio que alimenta o Egito, e transformaria as águas em sangue. Note que para cada carência, Deus deu uma provisão. O bastão, o bordão, o cajado, simboliza a autoridade, porque todas as vezes você vai encontrar Moisés levantando aquela vara, levantando os braços, levantando aquela vara, mostrando a autoridade de Deus. A instrumentalidade de Deus é através daquele bordão. A lepra na Bíblia é um simbolismo do pecado, que vai corroendo a pessoa por completo. Então Deus vai livrar o povo de seus pecados. E a água se transformando em sangue, isso é o símbolo das 10 pragas que ele traria sobre e contra o Egito. Deus fez uma obra completa, Deus credenciou Moisés. Com isso dá para ele ir tranquilo e se apresentar diante do povo, e o povo vai aceitá-lo. Essa era uma carência, ainda não aconteceu, isso é um preparo, tá bom? A outra carência que ele tinha era de oratória. Oratória quer dizer falar em público. Até os que falam em público têm medo de falar em público. Falar em público é algo assustador. Falar em público é algo que nos paralisa. Alguns aqui são professores, palestrantes. Então eu sei que vocês alguns já estão acostumados a falar em público. Mas se eu perguntasse mesmo para vocês, e aí, qual é a experiência? Cada vez é uma experiência. É sempre difícil, é sempre desafiador. E quanto mais confiante você está na sua própria palavra, mais chance você tem de ser um fracasso. Você precisa ter sempre a atitude de humildade. É sempre um público que eu preciso desafiar. Eu preciso ter credencial. As pessoas não podem duvidar de mim. Não estou falando propriamente de mim, tá bom? Estou personalizando aí para cada um que vai falar em público. E às vezes falar em público é conversar com o vizinho na calçada da sua rua. Falar em público. Ele tinha muito medo de falar, porque ele tinha alguma deficiência, alguma debilidade que a gente não sabe qual é. Não adianta você ficar tentando dizer que ele era gago, que ele era fanho, que ele... Não, a Bíblia não fala. Ele era pesado de língua, agora a gente não sabe o que é isso. Mas ele tinha uma dificuldade de falar. E confrontar pessoas. Essa era uma carência dele.
mas Deus deu uma provisão. Vamos ler então a partir do versículo 10. Versículo 10. Êxodo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor... lembrem que Deus tinha dado 3 sinais para ele. Você tem essa credencial. Então você já está munido de credenciamento. Ele deu 3 sinais, então ele já está preparado para enfrentar qualquer discordância. No entanto, ele tinha que falar, né? Ele tinha que se apresentar. Esse era um outro leão que ele tinha que matar. E ele reivindica isso para Deus. Ele fala: o que eu faço, Senhor? Isso é uma grande dificuldade para mim. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Esse negócio de falar em público não é comigo. Eu posso até matar um egípcio se o senhor quiser. Mas falar em público, não. Falar com uma autoridade como o faraó, impossível. Às vezes nós temos dificuldades. Eu não sei qual é a sua grande dificuldade. Cada um tem a sua dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade com sua aparência, por exemplo. Eu estou só inventando, tá? Tem pessoas que têm dificuldade com a sua posição social. Algumas pessoas têm dificuldade pelo nome da família que carrega. Tem pessoas que têm dificuldade, tantas outras. Você pode colocar aí uma lista, porque cada um tem uma dificuldade secreta ou pública, não importa, mas é algo que te paralisa. Versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? É claro que algumas coisas que ele está mencionando, não é que Deus propositadamente faz aquilo, mas por causa do mundo caído de pecado, então há algumas anomalias. Então algumas pessoas, por exemplo, não podem enxergar, outras não podem ouvir, outras não podem falar. Isso não é normal. Nós podemos tratar bem essas pessoas, mas isso não é normal. Normal é ter todos os sentidos funcionando bem. Mas por causa do mundo de pecado que nós estamos, as desgraças acontecem. As coisas ruins acontecem e nenhum de nós está sujeito está isento dessas coisas. Pode acontecer com qualquer um de nós, qualquer um dos nossos filhos, netos. Isso não desmerece a pessoa, mas simplesmente mostra que nós estamos num mundo caído. E Deus está dizendo aqui que há pessoas de diversas vulnerabilidades, dificuldades, limitações. Deus faz as pessoas capacitadas, mas também há pessoas incapacitadas. Será que Deus não usaria a sua vida porque você tem alguma fraqueza? Alguma limitação? Eu acredito que, num primeiro momento, posso dizer isso. Deus usa qualquer pessoa. Agora, algumas pessoas realmente precisam mudar algumas coisas. Algumas dificuldades, algumas limitações. Elas têm que se superar. Mas Deus, Ele ajuda as pessoas. Se Deus quer te usar com alguma coisa, Ele vai te ajudar. Versículo 11 ainda, né? Deus mostrando através de perguntas retóricas, que já tem uma resposta. E Ele estava perguntando para Moisés: mas quem fez a boca do homem? A sua dificuldade é falar, se é pesado de língua, não é eloquente, mas quem fez a boca? Se eu quiser que você fale, você fala. Mas Deus paciente como é,
ele faz uma concessão. Ele concede a Moisés dele deixar dessa responsabilidade de falar. Ele já tem um grande peso como líder, mas essa Deus vai deixá-lo livre. Versículo 12: vai, pois, agora, e eu serei com o quê? Com a tua boca. Se você tem uma dificuldade, é nessa dificuldade que Deus vai trabalhar. Deus diz: eu vou ser com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Eu sei que a gente fala que ele tinha um intérprete, e isso está na Bíblia, mas eu não acredito que Moisés tinha um intérprete em todo momento. Teve um momento que ele ia ter que vencer essa dificuldade. Ele não pode ficar com uma pessoa do lado dele o tempo todo. E às vezes ele tem que falar com essa pessoa, inclusive. Hoje pela manhã nós falamos que a sua maior força pode ser a sua maior fraqueza. Aquilo que te dá vitória pode ser aquilo que te dá derrota, que vai te derrotar também. As suas capacidades podem ser sua força, mas podem ser sua derrota também. Sua família pode ser sua alegria, sua força, mas pode ser sua derrota. A sua condição financeira, se for boa, pode ser vitória para você, mas pode ser sua derrota também. Sua boa saúde pode ser sua vitória, como pode ser sua derrota. Então nós estamos sempre nessa gangorra. Aquilo que nos faz bem é aquilo que pode nos matar também. E Moisés vai ganhar de presente um intérprete, a sua força. Deus ouviu na minha fraqueza que eu precisava de alguém para falar no meu lugar. Vitória. Mas essa pessoa que seria o intérprete, seria a sua vitória, também seria a sua derrota. Faria mal para a vida dele e para a vida do povo sobre o qual ele liderava. Então não confie muito nas suas habilidades. Não confie muito nos seus recursos, porque eles podem te levar para o chão. Moisés agora tem, parece que um alívio, né? Um alívio da preocupação dele. Versículo 13. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Qual é o seu problema? Não sei falar. Então eu vou te ensinar a falar. Pensando bem, manda outro. Quer dizer, você levanta obstáculos, Deus tira os obstáculos, aí você coloca outro obstáculo. E Moisés, ele está pedindo a Deus: mande outro. Nunca foi do planejamento de Deus arrumar um intérprete para Moisés. Você vê isso claramente. Deus fez uma concessão, como Deus tem feito isso às vezes. Mas não era o melhor para Moisés. O melhor é ele falar sem intérprete. O melhor era ele falar diretamente. Mas como que ele faria se ele tinha dificuldade? Deus já deu a solução. Às vezes você fica encucado com algumas coisas, mas Deus já deu a solução para você. A questão é você não aceitar aquilo que Deus está colocando na sua vida, porque exige renúncia, exige compromisso, responsabilidade. E essas são as piores pragas que alguém tem: compromisso e responsabilidade. Tem gente que fica doente só de pensar em ter que assumir um compromisso. Não fuja de Deus. Moisés poderia falar diretamente, mas já que ele insistiu, e a paciência de Deus é grande, quem está perdendo é Moisés. Como ele vai pagar um grande preço por isso.
Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão levita o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Interessante. Deus está bravo, mas as palavras parecem que não é de gente brava. Mas a Bíblia diz, você não pegou a entonação, porque nós não estamos com isso aqui, nós estamos só com as letras. Mas a Bíblia diz que Deus ficou bravo com Moisés. Será que a gente consegue tirar a paciência de Deus? Então Moisés, ele conseguiu. Deus se apresenta a nós com sentimentos. Ele não está preso a nenhum sentimento, mas ele se apresenta a nós com sentimentos para nós entendermos. E aqui ele está dizendo que se acendeu a ira do Senhor. Ele ficou bravo. Bravo por quê? Porque Moisés tem um problema. Deus dá uma solução. Ele levanta outro problema. Como diz outro, vai dormir. Então Deus fica bravo e fala: sabe uma coisa? Vou usar o seu irmão. Fazia uns 40 anos, né? Aliás, 40 anos que ele não viu o irmão. A gente se pergunta: o que Arão está fazendo aqui? Ele não foi morto, não? Quando era bebê? Arão era 3 anos mais velho que Moisés. Então Arão não pegou aquele decreto de matar as crianças, os meninos, veio depois. Então ele ficou livre daquilo. Mas Arão é um homem levita, lógico, porque ele é descendente, ele é da família, então ele pode ser um sacerdote, como Deus levantaria mais adiante. Mas Arão, ele tinha uma qualidade, ele falava bem. Era um homem que falava bem. Eu acho que ele falava bem demais, porque ele convenceu o povo uma coisa que não deveria. Então ele era persuasivo. E esse é um grande perigo de gente persuasiva. Você não sabe se é Deus que está falando ou se é a pessoa que é muito boa nas palavras. Por isso você tem que tomar cuidado. Tudo você tem que olhar na palavra de Deus, para ver se é assim mesmo. Porque senão as pessoas te levam no papo. Porque tem gente que é boa de oratória. Sempre a palavra de Deus deve estar acima do mensageiro. E Arão fala bem, Deus vai levantar Arão, e Deus já falou com Arão. Olha que interessante, né? Deus já estava preparando Arão, falando para ele lá no Egito: vai, se encontra com Moisés aí no meio do caminho até a região aí de Midian, onde ele estava. E ele já até diz o que vai acontecer. Quando Arão te vir, ele vai ficar muito alegre. Então ele tem um intérprete amigo, um intérprete irmão. Então está tudo resolvido. Mas que Deus não gostou, não gostou. Versículo 15. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. Moisés, que tinha o conteúdo, Deus já tinha falado tudo para ele o que ia acontecer. Se alguém perguntar quem te enviou, aí você vai dizer: o eu sou te enviou. Então ele tinha todo o conteúdo, mas ele não tinha capacidade de falar, pelo menos ele achava que não tinha. Então ele vai passar esse conteúdo para Arão, e Arão é quem vai ser o megafone de Moisés. Ele é que vai ser o intérprete. Meus irmãos, aqui chegou o momento da gente parar um pouquinho para pensar. Aquilo que Deus te manda fazer, não terceirize. Deus quer que você faça. Mas eu não tenho capacidade. Deus poderia chamar pessoas com capacidade, mas Ele chamou você, é você que Ele quer usar.
E se você tiver esse pensamento submisso ao Senhor, você vai ver como você vai se surpreender. Como Deus vai te dar capacidade para as coisas que você achava que não seria possível. Mas se você reclamar muito, quem sabe Deus levante outra pessoa. Mas você perde o privilégio de obedecer. Não foi isso que o dirigente falou hoje? Ele deu 2 exemplos, um de obediência e um de desobediência. Você quer ficar de qual lado? Quer ficar do lado da obediência. E no versículo 16, Deus fala para Moisés: Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Olha, Arão vai ser o porta-voz, mas é você que vai ter o conteúdo, a mensagem. Ele diz que Arão vai ser só um porta-voz, ele será a sua boca, mas você será Deus. É claro que Moisés não virou Deus, tá bom? Mas ele era um representante de Deus aqui na terra. E Deus ia usar a vida de Moisés para falar para Arão falar para o povo e para falar para Faraó também. Deus não vai encalhar a obra dele por sua causa. Deus não vai deixar que a obra dele se realize porque você é preguiçoso, porque você é medroso, porque você tem esta ou aquela limitação. Não. Deus vai fazer a obra dele. E é um grande privilégio. Deus nunca precisou de mim. Deus nunca precisou de você. Mas é um grande privilégio você ser usado por Deus. Alguns nunca tiveram essa oportunidade, porque nunca se renderam, se entregaram para serem usados por Deus. Mas faz isso para você ver que delícia que é ser usado por Deus. Verem as coisas acontecendo pela sua instrumentalidade, porque Deus apenas está te usando. Você é um servo de Deus, mas com um grande privilégio de ser usado por Ele. E esse texto termina com o versículo 17. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer o quê? Quantos sinais? 3 sinais. Quais são os 3 sinais? Primeiro, serpente. Segundo, a mão com lepra. Terceiro, água com sangue. Isso aí deve bastar para quebrar qualquer coração duro. Não disse para Arão fazer isso, disse para Moisés fazer. Então, o instrumento de trabalho de Moisés seria esse bordão. Isso nos faz lembrar que Deus vai te usar nas coisas mais simples da sua vida. Deus poderia usar outras coisas, mas Ele vai usar o bordão. Por que aquele bordão? Aquele bordão era um memorial para Moisés. Eu estou com um instrumento na mão que me fez não morrer de fome por 40 anos. Estou com um instrumento na mão que é o símbolo do cuidado de Deus, porque eu era fugitivo do Egito, fui até Midian e Deus levantou um homem que se tornou meu sogro, Jetro, e ele me deu esse emprego, esse bordão. Então tem algumas coisas que a gente carrega como simbologia. Não precisa ser um objeto propriamente, mas uma lembrança, uma recordação, um marco. Nós precisamos lembrar. Cada vez que você ficar meio orgulhoso, olha para sua mão e vê o bastão. Não é você, é o bastão. Deus está usando você e o símbolo é esse bastão. Lembra-te que você estava no deserto, apacentando os animais, e eu apareci numa sarça ardente.
é esse bordão que conduzia ovelhas e é esse bordão que vai fazer o mar abrir. Então veja, Deus não precisa de você, Ele pode usar um bordão, mas Ele quer uma mão segurando esse bordão. A carência dele era a oratória e a provisão foi um porta-voz, Arão. Que Deus abençoe os irmãos, saibam que falar em público, falar com alguém, saber usar as palavras, é um canal que Deus usa, mas não é o fim, é apenas o meio. Não é para você se aparecer, é para você transmitir uma mensagem que vai tirar pessoas da morte, que vai tirar pessoas da miséria. Se você algum dia estiver preocupado, mas o que eu vou falar? O Senhor Jesus, antes de subir para a sua glória de volta, Ele disse que enviaria um Consolador, o Espírito Santo. Ele disse para você não se preocupar com o que você vai falar, porque Ele vai te guiar a toda a verdade. Ele falará aquilo que é do interesse do Pai. Ele vai usar a sua vida. O Espírito Santo vai fazer isso. Então, se vocês forem arrastados até os tribunais, o Senhor Jesus disse, não se preocupem com o que vocês devem responder ou falar, porque o Espírito Santo vai dar essa sabedoria para vocês. Muitos aqui conhecem a história do David Brainerd, que foi um missionário para os índios norte-americanos. Aquele homem morreu com menos de 30 anos de idade. E ele morreu tossindo sangue, porque ele não mediu esforços para falar da palavra de Deus para aqueles índios. Ele subia no lombo do cavalo e ia, naquele tempo, com neve, e ele chegava numa aldeia e ele arrumava um intérprete que sabia inglês, e ele falava através do intérprete, e ele alcançou dezenas de tribos indígenas. Ele tinha uma debilidade, ele era muito depressivo. Ele tinha alegria de servir ao Senhor, mas tinha uma tristeza interna que ele nunca conseguiu curar. Mas Deus usou, porque Deus usa os deprimidos também. Mas muitas vezes o deprimido, ele não pensa em mais ninguém, só nele. E ele nunca pode ser bênção. David Brainerd sofria com essa depressão crônica, mas ele sempre servia ao Senhor, porque ele achava que as pessoas eram mais importantes do que a tristeza dele. E ele foi bênção para muitas pessoas. Como que a gente sabe disso? Ele escreveu um diário que ele nunca publicou, nunca quis que publicasse. Mas ele ia casar com uma moça que morreu antes de casar com ela. Que o pai dela era um homem bem conhecido, um pregador, que foi o fundador também do seminário Princeton, nos Estados Unidos, o Jonathan Edwards. E ele acharam na cabana dele aquele diário e entregaram para o futuro ex-sogro. E ele pegou aquilo, não dava mais para pedir permissão para David, né? E ele publicou. E você tem hoje a publicação das memórias do diário de David Brainerd. História linda, maravilhosa. Claro, com um pouco de tristeza, mas com grande triunfo. Foi um homem que ele não podia confiar na capacidade dele. Ele foi expulso da faculdade, tiraram o direito dele ter diploma, tudo deu errado na vida dele. Mas uma coisa deu certo. Ele serviu ao Senhor de todo o coração, todo entendimento, toda a força que lhe restava, inclusive, até ele morrer de tuberculose. Um grande desafio para nós. Deus, Ele supre a sua carência. Não ser usado por Deus
é uma desculpa muito esfarrapada. Deus quer usar a todos. Deus pode usar a sua vida. Que Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Agradecemos porque, da mesma maneira como o Senhor deu os recursos para Moisés, o Senhor está dando recursos para nós diariamente. E queremos, ó Deus, te servir. Queremos, ó Deus, alcançar outros para o Evangelho. Agradecemos porque Jesus Cristo prometeu que jamais nos abandonaria, jamais nos deixaria, estaria conosco todos os dias. E nessa confiança que queremos trabalhar para o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.